Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, num momento de muitas reflexões, muitas análises, muitas projeções, em função de tudo aquilo que nós estamos vendo no cenário político aqui no Brasil. E que coloca grupos em situações absolutamente antagônicas, com visões absolutamente diversas também. Pelo campo do progressismo, campo das pessoas que se alinham com pensamentos de esquerda, humanistas, pessoas que estão no campo da democracia e da racionalidade, há uma série de avaliações críticas sobre o processo que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Do outro lado, nós temos figuras que aparecem comemorando resultados eleitorais em função das eleições municipais, como sendo uma coisa muito positiva, mas à noite, no silêncio dos seus quartos, colocam a cabeça no travesseiro e começam a chorar. E o principal deles é a figura do inelegível, que está cada vez mais perdido e cada vez mais deixando vazar a sua preocupação com seu destino na cadeia. Vou conversar com vocês sobre uma série de situações que estão acontecendo aqui no Brasil, trazer algumas imagens que ajudam a gente a entender melhor esse processo todo. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu precioso comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, começando aqui com uma situação que eu comecei a abordar aqui com vocês, que mostrou o destempero da figura do inelegível numa entrevista, que eu não vou nem colocar trecho da entrevista aqui, eu coloquei já os frames aqui mostrando que a figura estava transtornada, né? Mas estava assim, mostrando que parece que não teve nada para comemorar, né? Aliás, é o seguinte, você querer um discurso sóbrio, uma análise das coisas que estão acontecendo, vindo da figura do inelegível, é esperar um verdadeiro milagre, né? Então, o que ele pode fazer? Aquilo que ele só sabe fazer, ficar fazendo mentiras, bravatas, teorias conspiratórias e tentar também desviar um pouco a atenção daquilo que está amedrontando a criatura, que é o seu futuro na cadeia. E aí, muitas chacotas estão vindo em função desse comportamento dele e também de frases concretas que foram balbuciadas ali. Como, por exemplo, a crença dele que ele acha que ainda pode reverter a inelegibilidade dele aqui. E como ele não conseguirá isso, ele está dizendo que vai se aposentar, que larga tudo de mão, enfim. E deve ir para a cadeia, como eu tenho sempre salientado aqui com vocês, e ele sabe disso, os advogados dele sabem disso, todo mundo do meio jurídico sabe que essa é a lógica. Não tem como acontecer um milagre, algo inexplicável. E, portanto, eu coloquei aqui para vocês que não deve estar fora do radar da criatura uma fuga. Então, muita atenção em cima da criatura, porque a partir desse processo eleitoral terminando, o senhor Paulo Gonet vai ter que dar alguma satisfação para a sociedade em relação à montanha de crimes que estão colecionados na mesa dele pela Polícia Federal, que obriga o Procurador-Geral da República a dar uma satisfação, no caso, uma denúncia contra essa Orcrim. Então a gente vê notícias como essa. Adeus mito, internautas celebram fala de Bolsonaro indicando possível aposentadoria na política. Bom, ele está meio desesperado e acaba até se conflitando com os seus tutores, vamos dizer assim. Bolsonaro disse que Malafaia deu uma pisada na bola por declarações no primeiro turno. Como vocês podem ver, não tem nenhum tipo de declaração ufanista, nenhuma mensagem de esperança, nenhuma mensagem motivacional para as criaturas que seguem a figura do inelegível. No entanto, muitos estão conseguindo se eleger em cima de um discurso ideológico, ou falsamente ideológico. Tem muita gente bandida, muita gente oportunista. E aí, o criminoso mor da nação, já tentando mandar uma senha de que não quer ser muito maltratado quando estiver na cadeia, publicou isso hoje à tarde. Não há limites para a maldade da esquerda. O que será que a esquerda está fazendo de maldade, hein? Aí ele publicou o seguinte texto do PT de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes enviou o Daniel Silveira para uma colônia agrícola. Lá o Silveira poderá utilizar sua musculação para gerar riqueza para o país. Quantos troféus o Xandão merece por fazer a nossa alegria? Olha só, os caras estão se divertindo aqui com uma situação que não é a situação cáustica para o Daniel Silveira.
Ele vai plantar, vai ficar ali numa hortinha, vai plantar couve, plantar quiabo. E sim, vai poder cuidar, plantar uns tomatezinhos, vai poder colher, vai poder colocar um chapeuzinho de palha, vai ter um contato com a natureza, com a mãe terra. Isso é muito bom, isso é um processo de ressocializar o indivíduo que cometeu o crime. Qual o problema disso? Ele está sendo obrigado ali a fazer muitas reflexões, conversar, pensar na vida. Então, mas isso denota o quê? Um pânico do inelegível. Ele começa a se enxergar também com seu chapeuzinho, lá no futuro, já com um monte de dores na coluna, dores nas pernas, com um monte de problemas, tendo também que colher também a sua alface, a sua couve, enfim, a sua hortaliça. Então, isso denota o cenário que nós estamos vendo aqui no campo da extrema-direita. Bom, esperaram o contato veio e agora vamos aguardar. No campo da direita, eles perderam completamente o discurso, não sabem mais o que dizer, acabaram todos aqueles mitos, né? O Elon Musk, que viria aqui no Brasil, Elon Musk, que prendeu Alexandre de Moraes lá fora, e deputado americano que viria para cá, e senador americano, e cartinha para um lado, cartinha para o outro, e os jornais lá de fora dizendo que o Brasil está uma ditadura, e a OEA, enfim, acabou essa palhaçada. Não falaram nada de urna eletrônica também, acabou mais uma etapa de palhaçadas, ninguém está falando em meu exército, minha marinha, minha aeronáutica. Agora que quando terminar esse processo, nós vamos ter notícias relacionadas a uma situação que está todo mundo com ansiedade, vê logo a figura na cadeia. E nós aqui continuaremos a dar as nossas contribuições, cobrando as instituições. Mas nem tudo são flores, como diria o poeta. O presidente da República, eu comentei com vocês mais cedo, mostrei um vídeo aqui, onde ele faz uma análise do porquê termos uma aflição em relação à comunicação em feitos do governo, como é que isso chega até a sociedade. Eu tenho dito aqui para vocês o seguinte, que o papel do presidente da República não é ser de um mero gestor, ele é um formador de opiniões. Ele é uma pessoa que tem a capacidade de politizar uma sociedade e, no caso anterior, de despolitizar, de causar ali uma série de distorções mentais em parcelas de uma sociedade mais fragilizada. Para fazer o contraponto, nós temos que vir com um discurso político, um discurso esclarecedor, um discurso que se confronte com tudo aquilo que foi massificado aqui no nosso país nas últimas décadas pelos grandes veículos de comunicação, formatando a opinião pública e depois acentuado numa série de crenças distorcidas por esses grupos de extrema-direita e depois com o auxílio de igrejas que, na verdade, são verdadeiros partidos políticos extremistas que são disfarçados ali de associações religiosas. Então, isso tudo merece um combate permanente, um combate que nós já fazemos aqui nas redes, muita gente faz também. E o presidente da República, enquanto líder, ele não pode estar fora desse processo. A nossa luta aqui, depois que nós conseguimos embarrear essa gente insana em 2022, nós conseguimos dar uma travada no inferno. Mas isso não significa que nós fomos direto para o céu. Existem milhões de brasileiros que não são petistas, não são lulistas, mas são pessoas que detestavam aquilo que estava acontecendo aqui no Brasil. E essas pessoas, em sua grande maioria, estão esperando também mais progressos de coisas que são realizadas no governo, ou pelo menos informações. E essas pessoas não saem buscando informações. Somos nós aqui, e são as forças políticas aqui, que vão jogando os esclarecimentos, mas diante da massa de operações de comunicação da extrema-direita no Brasil e no mundo, nós muitas vezes ficamos numa posição reativa. Esse tipo de preocupação foi perguntada pelo Mário Kertz ao presidente Lula na entrevista que eu coloquei um trechinho. Mas eu não coloquei a pergunta do Mário Kertz, que ajuda a gente a compreender melhor esse processo todo. Vamos a ela. Vamos viver dessa fase no Brasil. Nós vamos... Assim, o presidente Lula estava falando uma série de programas, uma série de conquistas, uma série de parcelas da sociedade beneficiadas por uma série de programas. Vamos lá. Esse pé de meia na Bahia tem 407 mil jovens recebendo, sabe, o pé de meia? 407 mil jovens. Da mesma forma que tem quase 3 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Da mesma forma que tem quase 1 milhão de pessoas recebendo, comprando remédio no farmácia popular. Mas eu acho, presidente, que isso
não chega à população de uma forma que ela absorva e entenda, porque a contra-propaganda é tão malvada, tão perversa, tão sem escrúpulos, como você falou, inclusive, aí, esse candidato lá de São Paulo, que aí, sabe, fica na cabeça. Eu vejo gente... Mas deixa eu lhe contar uma história boa sobre isso. O meu ministro da Comunicação, Edil Pimenta, ele entrava na minha sala nervoso com a pesquisa, dizendo, presidente, porque a pesquisa está mostrando, sabe, que o adversário que do senhor ainda está forte, está dizendo que os evangélicos ainda estão contra, está dizendo. Eu falei, Pimenta... Olha só, então a gente não pode acreditar que o presidente está exagerando. Então, ele está dizendo que o Pimenta entra nervoso para falar com ele. O que é uma coisa muito ruim, né? A pior coisa que tem é você comandar alguma coisa e ver uma pessoa que está te auxiliando e vir nervoso. Em vez de trazer uma solução, um apontamento, vem com nervosismo. Isso parece ser uma tônica. Ninguém gosta de tentar falar alguma coisa de verdadeira para o presidente da República em termos de comunicação, que nós estamos perdendo um terreno gigantesco. Se você tem dúvidas em relação a isso, eu já mostrei mais cedo aqui, né, gente? E nosso papel é fazer esse tipo de crítica, gente. Não adianta só a gente ter derrotado essa gente insana, não. Porque se a gente não regar a plantinha, se a gente não tomar conta, essa insanidade volta com muito mais força. E os sinais estão sendo mostrados agora. Como que eles estão sendo mostrados? Com esse tipo de coisa aqui, ó. Um cara que entrou para a política ensinando a fazer depilação íntima, não pode, uma pessoa dessa não pode governar porcaria nenhuma num país que tenha uma sociedade minimamente racional. Não pode. Então, o que acontece esse tipo de fenômeno, esse tipo de escrotidão, me desculpem? Como é que não tem uma pessoa progressista disputando uma eleição em uma condição muito melhor do que essa? E aí a gente pode pegar várias capitais. O Nordeste, que sempre foi assim, um reduto considerado do PT, ou de pessoas que se simpatizam com o presidente da República, muitas capitais já foram perdidas para a direita nesse processo. E uma situação dantesca, por exemplo, é essa que acontece, por exemplo, lá em João Pessoa, onde você tem um candidato do PP, do Ciro Nogueira, disputando a eleição contra o Queiroga, que foi o antiministro da Saúde de Bolsonaro. Como é que a gente pode achar que esse troço é uma coisa normal? Tem outra, e não é em cima de nenhum legado de emenda, de emenda parlamentar, emenda PIX, não. A disputa aí ela está centrada em cima de disputas ideológicas, discursos ideológicos. Então, quando vem esse Queiroga aqui e faz a propaganda dele eleitoral, com essa cara dele aqui de peroba, né? Tá do nosso lado, a hora da virada. Aí bota a figura aqui com inelegível. Então, gente, o papel principal das pessoas que estão próximas do presidente da República é ajudar a mudar a correlação de forças aqui no Brasil. Porque se há uma correlação de forças desfavorável, existem forças poderosas no campo dos bancos, do rentismo, de governos estrangeiros, de agronegócio, de igrejas, de parlamento, no Senado, enfim. Isso vai necessitar de todos nós muito mais empenho para enfrentar essa história, esclarecimento. Agora, se o presidente não vem para esse enfrentamento porque as pessoas que estão ao redor dele não conseguem convencer o presidente disso, não tem coragem, não conseguem arrastar, então a gente tem um problema muito sério. Nós temos que fazer aqui uma crítica permanente às pessoas que estão juntas com o presidente da República. Porque se ele viesse para a comunicação, ele teria oportunidade também de escutar coisas como essas que eu estou dizendo aqui para vocês. É muito importante a gente estar falando isso aqui, não pelo José em si, mas pela força que tem um canal como o nosso hoje. Por conta de termos aqui pessoas como você. Quando a pessoa olha aqui para o nosso portal e vê que nossos vídeos, em média, tem mais de 100 mil visualizações, 2 vídeos por dia, de pessoas adultas, pessoas que estão antenadas com a política aqui no nosso país, isso não é pouca coisa, não. Por isso que é muito importante você estar aqui no nosso portal e repercutir as coisas que acontecem aqui, né? Então, é necessário que nós façamos as cobranças, façamos os embates todos os dias. E eu já salientei, já mandei vídeo lá para Pimenta, já mandei para todo mundo. Pegando exemplo aqui de gente que está dando certo no campo progressismo, no campo da esquerda, como o Lopes Obrador. Gente, o canal dele, do presidente do México, com a metade da população do Brasil, tem 1.840 bilhão de visualizações. Então, o que acontece? 80% de aprovação, elegeu a candidata dele lá, 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, estão fazendo a reforma constitucional, estão avançando, estão
dando show aí em relação ao enfrentamento que eles fizeram com a extrema-direita de lá, que é uma conexão de extrema-direita no mundo inteiro, e, sobretudo, sendo vizinhos ali dos Estados Unidos, né? Não é pouca coisa não, a gente tem que aprender algumas coisas e aí é por isso que eu estou aqui todos os dias aqui batalhando nessa trincheira com vocês, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário, tá legal? Tchau!